Menina, como você entrou aqui? A enfermeira Ivanete ficou paralisada na porta do quarto 304. Seus olhos não podiam acreditar no que viam. Uma pequena de cabelo dourado, vestida com um simples vestido verde, estava subida na cama do paciente mais importante do Hospital das Clínicas, segurando delicadamente a mão de Saulo Brava. O coração de Ivanete disparou. Se o doutor Herrera a encontrasse ali, e sussurrou a menina sem sequer se virar. Ele está sonhando algo bonito. Não o acorde. Os monitores, que haviam permanecido monótonos durante 3 meses, mostravam picos de atividade que Ivanete nunca havia visto. O pulso de Saulo havia acelerado, mas de maneira estável, como se estivesse realmente escutando. Pequena, você não pode estar aqui. Esta é a UTI, só familiares. Ele me escuta, interrompeu Maia, com a certeza absoluta que só as crianças têm. Quando falo com ele, seus dedos se mexem um pouquinho. Olha. Ivanete se aproximou lentamente, seus sapatos brancos apenas sussurrando contra o chão. Efetivamente, quando a menina apertou suavemente a mão do empresário inconsciente, seus dedos responderam com um leve tremor. Impossível. Como você se chama, menina? Maia. Minha mãe limpa este andar de noite. Ela diz que este senhor está muito sozinho, que ninguém vem visitá-lo, só os doutores. O nó na garganta de Ivanete se fez mais apertado. Era verdade. Em 3 meses, a poderosa família Brava havia visitado Saulo exatamente 4 vezes. Sua irmã Vitória aparecia a cada 15 dias por compromisso. Sua ex-noiva Luía havia vindo só uma vez e seus sócios... Bem, os sócios só perguntavam quando ele poderia assinar documentos outra vez. E o que você fala para ele? Maia sorriu com essa inocência que parte a alma. Conto da minha escola, da minha gata princesa, de como mamãe trabalha muito duro para que eu possa estudar, e canto a música que mamãe me canta quando tenho pesadelos. Ela começou a cantarolar uma melodia suave, quase imperceptível, mas os monitores não mentiam. A atividade cerebral de Saulo disparou. Ivanete sentiu arrepios percorrendo suas costas. Em 30 anos de enfermagem, havia visto muitas coisas, mas isso... Dorme, neném, que a Cuca vem pegar, cantou Maia com sua vozinha cristalina. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. As pálpebras de Saulo tremeram. Ivanete prendeu a respiração. Dorme, neném, que a Cuca vem pegar, continuou a menina. Desta vez, não houve dúvida. Os olhos de Saulo se moveram sob suas pálpebras fechadas, como se estivesse lutando para despertar. Maia, preciso que você desça daí agora mesmo, sussurrou Ivanete, mas sua voz traía mais assombro que autoridade. Só mais um ratinho. Estou contando que amanhã é meu aniversário e que mamãe vai fazer bolo de chocolate, mesmo trabalhando turno duplo para comprar. As lágrimas ameaçaram brotar dos olhos de Ivanete. Esta menina, sem saber, estava dando a um homem que tinha tudo a única coisa que realmente precisava: companhia genuína. Passos apressados ecoaram no corredor. Ivanete, cadê você? O doutor Herrera quer o relatório do paciente Brava, gritou a enfermeira-chefe da estação de enfermagem. O pânico invadiu Ivanete. Se encontrassem Maia ali, não só perderia seu emprego, como Juliana, sua mãe, também seria demitida imediatamente. Pequena, você tem que ir já. Sua mãe pode se meter em problemas muito grandes. Maia beijou suavemente a mão de Saulo e sussurrou em seu ouvido. Amanhã volto, tá? Não tenha medo, eu estou aqui. Nesse momento, algo impossível aconteceu. Os lábios de Saulo se curvaram no que parecia um sorriso. Ivanete piscou várias vezes, certa de que seus olhos lhe pregavam uma peça. Mas quando olhou novamente, a expressão do empresário se via mais serena do que havia estado em meses. Ivanete. A voz do doutor Herrera se escutava cada vez mais perto. Maia saltou da cama com a agilidade de um gato e correu em direção à porta, mas se deteve um momento. Ivanete, é verdade que ele vai acordar logo? Prometi para ele.
Antes que Ivanete pudesse responder, a menina desapareceu pelo corredor como um raio dourado, deixando atrás de si o aroma a sabonete Johnson e uma pergunta que mudaria tudo. Que poder tinha essa pequena que os melhores médicos do país não possuíam? Os monitores continuavam mostrando atividade. Pela primeira vez em 3 meses, Saulo Brava parecia vivo. 2 semanas depois, Ivanete havia se tornado cúmplice silenciosa. Cada noite, quando Juliana Ferreira terminava de limpar a ala leste do hospital, Maia escapava por alguns minutos em direção ao quarto 304. Ivanete havia tentado detê-la as primeiras vezes, mas os resultados eram inegáveis. Os sinais vitais de Saulo melhoravam dramaticamente durante essas visitas. É impossível explicar isso aos médicos, murmurou Ivanete para si mesma, revisando os gráficos. Diriam que estou louca. Essa noite, Maia chegou com algo especial entre suas pequenas mãos. Trouxe um desenho, anunciou em voz baixa, subindo com cuidado na cadeira junto à cama. É de nós dois quando você acordar. Ivanete se aproximou para ver. O desenho, feito com giz de cera desgastado, mostrava um homem alto de cabelo escuro, dando a mão a uma menina pequena, ambos sorrindo sob um sol amarelo. Por que você acha que ele vai acordar, pequena? Porque ontem ele apertou minha mão 3 vezes assim, ó. Demonstrou o gesto suavemente. E quando contei do gatinho que encontramos no pátio, mexeu os lábios como se quisesse sorrir. Maia estendeu seu desenho sobre a mesa de cabeceira e começou seu ritual noturno, tomar a mão de Saulo e contar sobre seu dia. Hoje, na escola, uma professora perguntou o que queremos ser quando crescer. Eu disse que doutora, para ajudar gente como você. Mas o Miguel riu e disse que menina pobre não pode ser doutora. Os monitores mostraram um pico de atividade. Sabe o que eu disse? Que minha mãe fala que sonho não tem preço, só precisa de trabalho duro. Mamãe estudava para ser enfermeira, mas teve que parar a faculdade quando eu nasci. Ela disse que não importa, que vai me ajudar a ser doutora. Ivanete sentiu um nó na garganta. Não sabia que Juliana havia estudado enfermagem. Isso explicava seu conhecimento dos protocolos hospitalares e sua maneira profissional de se mover pelos corredores. Mamãe trabalha muito duro. Às vezes, escuto ela chorar no banheiro quando acha que estou dormindo, mas sempre me sorri quando me vê. Diz que somos uma dupla, ela e eu, contra o mundo. Subitamente, os dedos de Saulo se fecharam ao redor da mão de Maia. Ivanete deixou cair o termômetro que tinha nas mãos. Maia, Ivanete, olha, ele fez de novo. Mas desta vez foi diferente. As pálpebras de Saulo começaram a se abrir lentamente, como se despertasse de um sonho profundo. Meu Deus! Sussurrou Ivanete, correndo ao interfone. Doutor Herrera, venha imediatamente ao quarto 304. O paciente Brava está despertando. Maia não se moveu. Seus olhos grandes e brilhantes estavam fixos no rosto de Saulo, que lutava para focar a vista. Oi, disse simplesmente. Te falei que não tivesse medo. Os olhos de Saulo, confusos e vidrados pelos efeitos dos medicamentos, a encontraram. Sua boca se moveu, tentando formar palavras. Anjo, murmurou com voz rouca pelo desuso. A voz do anjo. Não sou anjo, sou Maia. Tenho 6 anos e amanhã é meu aniversário de verdade. Saulo piscou várias vezes, como se estivesse processando uma informação impossível. Tentou se incorporar, mas seus músculos atrofiados não respondiam. Onde estou? No hospital. Você teve um acidente muito feio, mas já está melhor. Eu cuidei de você enquanto dormia. Passos apressados ecoaram no corredor. Ivanete sabia que em segundos o quarto estaria cheio de médicos e não haveria maneira de explicar a presença de Maia. Pequena, você tem que ir agora. Mas Saulo, com um esforço sobre-humano, manteve seu aperto na mão da menina. Não, sussurrou. Não vá. Sua voz. Eu lembro. Você cantava. Dorme, neném, que a cuca vem pegar, completou Maia. Mamãe diz que essa música espanta pesadelo.
As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Saulo. Em algum lugar profundo de sua mente fragmentada pelo coma, lembrava da escuridão, da solidão e depois dessa voz, essa pequena mão que lhe havia dado esperança quando nem sabia que precisava. A porta se abriu de par em par. O que está acontecendo aqui? O doutor Herrera entrou seguido por 3 enfermeiros e residentes. Ao ver Maia na cama, seu rosto se transformou de preocupação médica em fúria absoluta. Ivanete, como é possível que haja uma menor sem autorização na UTI? Juliana apareceu na porta nesse momento, atraída pelo tumulto. Seu uniforme de limpeza estava encharcado de suor do trabalho noturno e seus olhos se encheram de horror ao ver sua filha. Maia, desce daí imediatamente. Mas Saulo, apesar de seu estado débil, conseguiu se sentar parcialmente e manter a mão da menina entre as suas. Esperem, disse com voz mais clara. Esta menina? Ela me salvou. O doutor Herrera franziu a testa. Senhor Brava, acaba de despertar de um coma de 3 meses. É normal que esteja confuso. Não estou confuso. Os olhos de Saulo encontraram os de Juliana. Sua filha me cantava, me falava, eu podia escutá-la. Juliana ficou paralisada. Seu rosto empalideceu ao compreender a magnitude do que havia estado acontecendo sem seu conhecimento. Maia, o que você tem feito? Cuidando do Senhor sozinho, mamãe. Como você me ensinou a cuidar dos que precisam de ajuda. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Os médicos trocavam olhares incrédulos e Ivanete tremia, esperando o pior. Saulo olhou diretamente para Juliana. A senhora é a mãe dela? Sim, senhor. Sou Juliana Ferreira. Trabalho no serviço de limpeza noturno. Peço 1000 desculpas. Eu não sabia que... Obrigado, a interrompeu. Obrigado por criar a pessoa que me devolveu a vida. O doutor Herrera pigarreou incomodado. Certim-lá. Brava, precisamos fazer avaliações médicas imediatas e esta situação irregular deve. Doutor, a voz de Saulo adquiriu um tom de autoridade que surpreendeu todos. Esta menina e sua mãe não vão ser castigadas. Pelo contrário, olhou novamente para Juliana. E pela primeira vez em sua vida adulta, Saulo Brava sentiu algo que não podia explicar com números ou contratos. Preciso falar com a senhora, dona Juliana, quando eu estiver melhor medicamente. Juliana assentiu, pegou Maia nos braços e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, a menina gritou. Saulo, agora você sabe meu nome, então somos amigos de verdade. Quando as portas se fecharam, Saulo fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em 35 anos, havia algo mais importante que os negócios esperando-o ao despertar. Mas, no corredor, uma figura elegante observava toda a cena das sombras. Vitória Brava havia chegado para sua visita quinzenal e o que acabara de presenciar mudaria tudo. 3 dias depois do despertar de Saulo, Vitória Brava caminhava pelos corredores do Hospital das Clínicas como uma predadora espreitando sua presa. Seu terno de grife contrastava brutalmente com o ambiente hospitalar e cada passo de seus saltos, Lobotin ecoava como uma ameaça silenciosa. Havia investigado durante 72 horas consecutivas e o que havia descoberto a enchia de uma fúria fria e calculadora. Bom dia, Dr. Herrera cumprimentou com seu sorriso mais perigoso. Venho discutir a situação irregular que envolve meu irmão. O doutor ajustou nervosamente os óculos. Senhora Brava, asseguro que tomamos medidas disciplinares. Não me interessam suas medidas disciplinares. Quero saber exatamente que tipo de pessoas estiveram manipulando meu irmão em seu estado vulnerável. Enquanto Vitória interrogava o pessoal médico, no quarto 304, Saulo esperava ansiosamente a visita prometida de Juliana. Quando ela apareceu na porta vestida com roupa civil pela primeira vez, uma calça jeans simples e uma blusa branca que realçava sua beleza natural, Saulo sentiu que seu coração se acelerava de uma maneira que os monitores não poderiam explicar. Boa tarde, Sr. Brava. Como se sente?
Saulo, por favor. E me sinto diferente, como se estivesse estado dormindo toda a minha vida e apenas estivesse despertando. Juliana se sentou na cadeira junto à cama, mantendo uma distância respeitosa, mas suficientemente perto para que ele pudesse estudar seu rosto. Quero pedir novamente desculpas por Maia. Jamais imaginei que ela... Não se desculpe, a interrompeu suavemente. Sua filha me salvou a vida de uma maneira que nenhum médico poderia fazer. Juliana baixou o olhar, brincando nervosamente com as mãos. Maia sempre foi especial com pessoas que sofrem. Quando era menor, costumava consolar os idosos no prédio onde moramos. Tem um coração muito grande para a sua idade. E de quem herdou essa bondade? O elogio fez Juliana se enrubescer ligeiramente. Do pai dela, suponho. Ele também era uma boa pessoa antes das coisas se complicarem. Saulo notou a dor que cruzou seus olhos ao mencionar o pai de Maia. Posso perguntar o que aconteceu? Roberto trabalhava na construção civil. Quando engravidei, prometeu que formaríamos uma família. Mas quando Maia nasceu e as responsabilidades se tornaram reais, sua voz se quebrou ligeiramente. Uma manhã simplesmente não estava mais. Deixou um bilhete dizendo que não estava pronto para ser pai. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Os primeiros anos foram desafiantes. Estava estudando enfermagem na USP, mas tive que deixar o curso para trabalhar. Maia precisava de fraldas, leite e remédios quando ficava doente. A educação podia esperar. Minha filha não. Saulo sentiu uma admiração profunda por essa mulher que havia sacrificado seus sonhos pelo amor materno. E agora pretende retomar os estudos? Juliana sorriu com uma mistura de esperança e realismo. Trabalho turno duplo para economizar. Em 2 anos mais, quando Maia estiver maior, talvez possa estudar nos finais de semana. É um sonho lento, mas é meu sonho. Admiro sua determinação. A maioria das pessoas teria desistido. Minha mãe me ensinou que as mulheres da minha família não desistem. Somos pobres, mas temos dignidade e sonhos. É isso que quero ensinar a Maia. Nesse momento, a conversa foi interrompida por passos decididos no corredor. Vitória apareceu na porta como uma tempestade elegante, seguida por uma mulher impressionante, de cabelo loiro platinado e olhos verdes como gelo. Saulo, querido irmão, vejo que já está recebendo visitas. O tom de Vitória era doce como mel envenenado. Juliana se pôs de pé imediatamente, reconhecendo instintivamente o perigo. Vitória. Saulo franziu o cenro. O que faz aqui? Vim assim que soube de sua recuperação milagrosa e trouxe alguém que está muito preocupada com você. A mulher loira se adiantou com graça felina. Oi, meu amor. Sou Luía Rodrigues, sua noiva. Acrescentou, olhando diretamente para Juliana. O ar no quarto se tornou espesso. Juliana sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada nela. Luía. Eu. Saulo parecia confuso. Achei que tínhamos terminado. Ah, querido, isso foi só uma pequena discussão antes do acidente. O trauma te deixou confuso. É compreensível. Luía se aproximou da cama com familiaridade, ignorando completamente Juliana. Estive muito preocupada, mas os médicos disseram que era melhor te deixar descansar. Agora que está melhor, podemos planejar nosso casamento como sempre quisemos. Juliana deu um passo em direção à porta. Acho que devo me retirar. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Brava. Fico feliz que esteja se recuperando. Juliana, espere. Mas Vitória bloqueou sutilmente o caminho de Saulo. Irmão, você precisa descansar. Emoções fortes não fazem bem para sua recuperação. Luía tomou a mão de Saulo possessivamente. Vitória tem razão. Saulo precisa estar rodeado das pessoas que realmente o conhecem e o amam. Juliana saiu do quarto com a dignidade intacta, mas o coração partido. No corredor se encontrou com Maia, que havia vindo depois da escola. Mamãe, por que está triste? Não podemos mais visitar Saulo. Juliana abraçou sua filha, lutando contra as lágrimas. Meu amor,
Às vezes as pessoas vivem em mundos muito diferentes e nem sempre esses mundos podem se juntar. Dentro do quarto, a tensão era palpável. Luía, precisamos conversar, disse Saulo firmemente. Claro, querido, temos muito que conversar, começando por essa mulher e sua filha, que obviamente estão se aproveitando de seu estado vulnerável. Vitória sorriu triunfante. Luía tem razão, Saulo. Investiguei essa tal Juliana Ferreira. A história dela é interessante, muito interessante. O que quer dizer? Digamos que seu ex-companheiro, o pai da menina, tem conexões que poderiam te surpreender, conexões que envolvem nossa família mais do que imaginas. Saulo sentiu um calafrio percorrer suas costas. A maneira como Vitória pronunciou essas palavras não presagiava nada de bom. Do que está falando? Roberto Sanches. Esse nome te é familiar, irmão? A expressão de Saulo mudou drasticamente. Roberto Sanches havia sido supervisor de obras na construtora Brava há 7 anos e havia sido demitido por roubo de materiais e suborno a fiscais. Não pode ser. Ah, sim, pode ser. A Santa Juliana esteve casada com um homem que nos roubou quase 2 milhões de reais. Não te parece uma coincidência muito conveniente que sua filha apareça precisamente em seu quarto? Luía apertou a mão de Saulo. Amor, é óbvio que essa mulher planejou tudo isso. Provavelmente sabia quem você era desde o início. Pela primeira vez desde seu despertar, Saulo sentiu dúvidas terríveis invadindo sua mente. Era possível que o anjo que o havia salvado fosse, na realidade, uma golpista perfeitamente treinada? Uma semana havia passado desde a revelação de Vitória e Saulo se encontrava em um estado de guerra interna que afetava sua recuperação física. Os médicos haviam notado sua irritabilidade, sua falta de apetite e suas noites de insônia. Mas o que mais o perturbava era a ausência total de Maia e Juliana. Desde aquela tarde não haviam voltado a aparecer. Luía, por sua parte, havia praticamente tomado residência no hospital, chegando cada manhã com flores frescas, comida gourmet e atualizações sobre seus planos de casamento. Querido, estive revisando o cardápio para a recepção, dizia Luía, enquanto organizava orquídeas brancas em um vaso de cristal. Pensei que poderíamos ter a cerimônia em dezembro, quando estiver completamente recuperado. Saulo a observava sem realmente vê-la. Luía era objetivamente bela, bem-sucedida, de sua mesma classe social. Era a escolha lógica que sua família aprovaria, a que não complicaria sua vida com escândalos ou diferenças econômicas. Mas quando fechava os olhos, só podia escutar uma vozinha cantando canções de ninar e lembrar de uns olhos sinceros, cheios de lágrimas de preocupação. Saulo, está me escutando? Desculpa, Luía, ainda estou processando muitas coisas. É compreensível, amor. O trauma cerebral pode causar confusão emocional. O doutor Herrera me explicou que é normal que se sinta atraído pelas pessoas que estiveram presentes durante sua recuperação. É uma espécie de síndrome de Estocolmo médico. Síndrome de Estocolmo médico? A explicação soava tão clínica, tão fria, que algo dentro de Saulo se rebelou contra ela. Luía, preciso te perguntar algo. Realmente tínhamos planos de casamento antes do acidente? Luía piscou, sua máscara perfeita vacilando por um momento. Bem, estávamos discutindo a possibilidade. Tivemos algumas diferenças sobre o timing. Que tipo de diferenças? Coisas sem importância, Saulo. Você queria esperar até expandir os negócios para o interior. Eu achava que já era a hora de assentar. Detalhes. Mas Saulo estava começando a lembrar fragmentos de sua vida anterior ao acidente. Lembrava de frustração, pressão, sensação de estar vivendo a vida que outros haviam projetado para ele. Nesse momento, Ivanete entrou para revisar seus sinais vitais. A enfermeira havia estado evitando cruzar olhares com ele desde o incidente com Maia. Ivanete, posso perguntar algo? Claro, senhor Brava. Como ela está? Como está a menina?
Ivanete hesitou, olhando nervosamente para Luia. Talvez não seja apropriado. Ivanete, por favor, só quero saber se está bem. A enfermeira suspirou profundamente. Maia está doente. Há 4 dias não vem ao hospital com sua mãe. Juliana tem trabalhado turno duplo para pagar consultas médicas particulares. O coração de Saulo parou. O que ela tem? Pneumonia. Os médicos dizem que provavelmente é por mudança de clima, mas... Ivanete baixou a voz. Eu acho que é por tristeza. Essa menina tem perguntado constantemente por você. Luia interveio bruscamente. Ivanete, não acho apropriado envolver o paciente nos problemas pessoais do pessoal de serviço. O olhar que Ivanete dirigiu a Luia poderia ter derretido o aço. Com o devido respeito, senhora, mas essa menina do pessoal de serviço foi quem ajudou seu noivo a despertar do coma. Isso são fantasias? Os médicos já explicaram que foi coincidência. Eu estive aqui todas as noites. Vi os monitores, vi as mudanças quando ela falava com ele. Saulo se incorporou na cama, ignorando a dor em seus músculos. Ivanete, onde Juliana mora? Senhor Brava, não posso dar informações pessoais de funcionários. Ivanete, uma menina de 6 anos está doente. Você não pode se envolver mais com essa família, Saulo. Helena Luia o interrompeu categoricamente. Já causaram problemas suficientes. Que problemas? Que problemas? Luia olhou para a porta, assegurando-se de que ninguém mais escutasse. Vitória me contou sobre o ex-marido dessa mulher. Não te parece suspeito que precisamente a filha da pessoa que roubou sua empresa apareça em seu quarto? Juliana não sabia quem eu era quando. Tem certeza ou é o que ela quer que acredite? As dúvidas voltaram a invadir a mente de Saulo como uma praga. E se Luia tivesse razão? E se Vitória tivesse razão? E se toda a doçura de Maia, toda a dignidade de Juliana tivessem sido uma atuação perfeitamente orquestrada? Mas então lembrou de algo. A primeira noite que despertou, havia visto lágrimas genuínas nos olhos dessa menina. Lágrimas que não se podia fingir. Luia, preciso de tempo para pensar. Não há nada que pensar, Saulo. Sua família e eu estamos aqui para te proteger. Essa é a realidade. Naquela noite, depois que Luia se foi, Saulo não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via uma menina pequena torcendo em algum lugar da cidade, perguntando-se por que seu amigo já não queria vê-la. Às 3 da manhã, tomou uma decisão. Ligou para o celular de Ivanete. Ivanete, sei que é muito tarde, mas preciso de um favor muito grande. Senhor Brava, está bem? Preciso que me dê o endereço de Juliana Ferreira e preciso que chame um táxi. Senhor, você não pode sair do hospital. Sua recuperação. Ivanete, uma menina de 6 anos, está doente porque eu permiti que minha família a assustasse. Não posso viver com isso na consciência. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Vou te dar o endereço, mas, senhor Brava, tenha cuidado, se sua família descobrir. Minha família terá que entender que algumas decisões tomo eu. 30 minutos depois, Saulo estava em um táxi rumo a um dos bairros mais humildes da cidade, com uma sacola de medicamentos que havia conseguido das amostras médicas e uma determinação que não havia sentido em anos. Mas o que não sabia era que Vitória havia posto vigilância discreta no hospital e que sua visita de meia-noite seria reportada imediatamente. Quando chegou ao pequeno prédio de apartamentos onde morava, Juliana, e subiu penosamente as escadas até o 3º andar, não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Bateu suavemente na porta do apartamento 3B. Juliana abriu com os olhos inchados de chorar e um roupão gasto, esperando ver o médico de urgência que havia chamado. Em vez disso, encontrou o homem que havia estado ocupando seus pensamentos dia e noite. Saulo, o que faz aqui? Vim ver, meu anjo disse simplesmente. Pedir perdão às duas. Juliana ficou paralisada no umbral, sem poder acreditar no que seus olhos viam. Saulo estava ali, fraco, mas decidido.
segurando uma sacola de medicamentos e com uma expressão que misturava determinação e vulnerabilidade. Você não deveria estar aqui, sussurrou, olhando nervosamente para o corredor. Sua família, Luía, se descobrirem. Não me importa minha família agora. Maia está doente e eu vim ajudar. Do interior do pequeno apartamento chegou uma tosse seca e persistente que partiu o coração de Saulo. Por favor, deixe-me vê-la. Juliana hesitou por um momento, mas o desespero em seus olhos venceu a prudência. O convidou a entrar. O apartamento era diminuto, mas impecavelmente limpo. 2 quartos pequenos, uma sala que também servia como sala de jantar e uma cozinha básica. Mas havia amor em cada canto, desenhos de Maia colados nas paredes, fotos de mãe e filha sorrindo, livros de contos empilhados junto ao sofá. Ela está no meu quarto, disse Juliana em voz baixa. A febre baixou um pouco esta tarde, mas os remédios são muito caros e trouxe tudo o que pude conseguir do hospital. Saulo lhe entregou a sacola. Antibióticos, xaropes para tosse, tudo da melhor qualidade. Juliana pegou a sacola com mãos trêmulas. Não posso aceitar isso. Você já fez demais. E nós? Juliana, por favor, deixe-me fazer isso. Entraram juntos no quarto. Maia estava encolhidinha sob um cobertor de flores, com as bochechas coradas pela febre. Ao ver Saulo, seus olhinhos se iluminaram fracamente. Saulo, você é real ou estou sonhando de novo? Sou real, pequeno anjo. Vim te ver porque estava muito preocupado. Maia tentou se sentar, mas a tosse a dobrou em 2. Saulo se aproximou instintivamente e a tomou em seus braços, segurando-a até que a tosse passou. Por que não veio me ver no hospital? Senti sua falta. Os olhos de Saulo se encheram de lágrimas. Porque fui um bobo. Deixei que outras pessoas me confundissem e pensei coisas que não eram verdade sobre você e sua mãe. Que coisas? Juliana interveio rapidamente. Maia, Saulo está muito ocupado com gente importante. Nós entendemos que... Não entendam nada disso, porque não é verdade. Saulo a interrompeu com firmeza. Se sentou na pequena cama e olhou diretamente para Maia. Sabe o que aprendi quando estava no coma? Que as pessoas mais importantes não são as que têm mais dinheiro ou mais poder. São as que têm corações grandes e puros, como o seu. Maia sorriu fracamente. Mamãe diz que dinheiro não compra abraço. Sua mãe é muito sábia. Saulo olhou para Juliana, que permanecia de pé junto à porta, com os braços cruzados, se protegendo. Juliana, preciso te dizer algo muito importante. Minha irmã me contou sobre Roberto, sobre o que aconteceu na empresa. O rosto de Juliana se endureceu. Ah, já vejo. Veio me confrontar. Não. Vim te pedir perdão por ter duvidado de você, nem que fosse por um segundo. Juliana piscou, confusa. O quê? Roberto roubou de minha empresa há 7 anos. Mas você não é Roberto. Você é uma mulher extraordinária que criou uma menina extraordinária com amor e valores que meu dinheiro jamais poderia comprar. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Juliana. Saulo, você não sabia. Quando Roberto trabalhava, nunca mencionou a empresa pelo nome, só dizia a construtora. Quando o prenderam pelo roubo, eu já havia terminado com ele. Se soubesse que era sua família. Não importa. O que importa é isto... Apontou ao redor do pequeno apartamento. Esta família que construíram juntas, este amor que se respira aqui, isto é o mais real que senti em minha vida. Maia tossiu novamente, mas desta vez foi uma tosse menos severa. Isso quer dizer que posso te visitar de novo no hospital? Significa que quero ser parte da família de vocês, se me aceitarem. Nesse momento, soou o telefone de Saulo. Vitória. Saulo, onde diabos você está? Luía está histérica. O doutor Herrera disse que você fugiu do hospital. Estou onde preciso estar, Vitória. Não me diga que está com essa golpista e sua filha. Estou com as pessoas que amo. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Que ama, Saulo?
A batida na cabeça te afetou mais do que pensávamos. Essa mulher é a pessoa mais íntegra que conheci e sua filha é um anjo que me salvou a vida. Se continuar com essa loucura, terá consequências. A diretoria, os investidores, Luía. Vitória, tomei minha decisão. Luía e eu nunca estivemos realmente noivos. Isso todos sabemos. E quanto à empresa e aos investidores, encontrarei a maneira de administrar isso. Desligou o telefone e olhou para Juliana. Isto vai ser muito difícil. Minha família vai brigar. Vão tentar nos prejudicar de qualquer forma possível. Não posso te prometer que será fácil. Juliana se aproximou lentamente. Tem certeza do que está fazendo? Vai perder muito. Juliana, estive 3 meses na escuridão mais absoluta. Sua filha foi a luz que me guiou de volta à vida. E você? Você me mostrou o que significa o amor verdadeiro. Como posso perder algo quando estou ganhando tudo? Maia conseguiu se sentar. Isso quer dizer que vai ser meu papai? Saulo e Juliana se entreolharam, ambos corando. Primeiro tenho que conquistar sua mãe apropriadamente, disse Saulo com um sorriso. Mas se ela me der uma chance, adoraria ser o pai que você merece. Juliana se sentou do outro lado da cama e tomou a mão de Saulo. Vai ser uma batalha muito dura. As melhores coisas na vida valem a pena lutar por elas. Maia os abraçou com seus bracinhos pequenos. Minha tosse já está melhor. Amor cura mais rápido que remédio. Nesse momento, batidas fortes na porta interromperam o momento íntimo. Juliana Ferreira, abra imediatamente. Temos uma ordem judicial. Vitória havia jogado sua carta mais perigosa, e a guerra pelo coração de Saulo estava prestes a começar oficialmente. 6 meses depois, o sol da manhã se filtrava através das janelas do novo lar dos Brava Ferreira. Uma casa aconchegante em um bairro tranquilo de classe média na Vila Madalena, elegante o suficiente para satisfazer as necessidades de Saulo, mas humilde o suficiente para que Juliana se sentisse em casa. Maia, agora completamente recuperada e radiante de felicidade, corria pelo jardim perseguindo borboletas, enquanto Juliana preparava o café da manhã e Saulo revisava alguns documentos da nova fundação que haviam estabelecido juntos. A batalha legal havia durado 4 meses intensos. Vitória havia tentado declarar Saulo mentalmente incapacitado, havia contratado investigadores particulares para encontrar podres de Juliana que não existiam e havia pressionado a diretoria para expulsá-lo da empresa familiar. Mas Saulo havia demonstrado que o amor também podia ser estratégico. Com a ajuda de advogados independentes, havia documentado meticulosamente sua recuperação mental e física. Havia apresentado evidência da negligência médica que havia recebido de sua própria família durante o coma, contrastando-a com o cuidado amoroso que havia recebido de Maia e, mais importante ainda, havia ameaçado expor publicamente os manejos escusos de alguns contratos da construtora que Vitória havia estado ocultando. No final, chegaram a um acordo. Saulo manteria 40% das ações da empresa, Vitória 35%, e os 25% restantes se venderiam a investidores externos. Ele se encarregaria dos projetos de habitação popular, enquanto Vitória administraria os empreendimentos comerciais de luxo. Luía, surpreendentemente, havia sido a primeira a aceitar a nova realidade. Durante o processo legal, havia conhecido o advogado de Saulo, um homem divorciado de sua idade, que apreciava genuinamente sua inteligência e ambição. Seu casamento estava programado para o próximo mês, e, curiosamente, havia convidado Saulo e Juliana. "Querido, está pronto?" perguntou Juliana da cozinha, vestida com seu novo uniforme branco de enfermeira. Juliana havia voltado a estudar. Saulo havia insistido em pagar seus estudos, mas ela havia negociado. Ele pagaria a mensalidade, mas ela trabalharia meio período no hospital para cobrir seus gastos pessoais.
Seu orgulho continuava intacto, mas agora tinha o apoio que sempre havia precisado. Já quase termino, amor. Só estou revisando a lista de pacientes para a visita de hoje. Saulo havia estabelecido um programa piloto no Hospital das Clínicas, Anjos da Companhia, onde crianças voluntárias visitavam pacientes em coma ou em recuperação prolongada. Maia era a coordenadora infantil oficial do programa e cada sábado levava outras crianças para compartilhar histórias, canções e desenhos com pacientes solitários. "Papai Saulo!" gritou Maia correndo para a casa. "Olha o que encontrei!" Em suas mãos levava uma pequena borboleta com uma asa machucada. "Pobrezinha, não consegue voar bem. Podemos curá-la?" Juliana se aproximou e examinou delicadamente a borboleta. "Acho que só precisa de descanso e cuidado, meu amor. Como você deu ao papai quando estava doente?" E como o papai nos dá todos os dias", acrescentou Maia com essa sabedoria que só tem as crianças que viveram muito amor. Uma hora depois, os três estavam no hospital. Maia havia insistido em levar a borboleta numa pequena caixa ventilada, convencida de que ver algo tão lindo ajudaria os pacientes a se sentirem melhor. No quarto 318, um homem de meia-idade estava há 2 semanas em coma após um acidente de trabalho. Sua família visitava só aos domingos e o resto do tempo permanecia sozinho. "Oi, seu Carlos", disse Maia, com a familiaridade carinhosa que havia aperfeiçoado. "Sou Maia e estes são meus pais, Juliana e Saulo. Viemos fazer companhia para o senhor." Subiu cuidadosamente na cadeira junto à cama, exatamente como havia feito com Saulo meses atrás. "Trouxe uma amiguinha para o senhor. É uma borboleta que está sarando igualzinho ao senhor. Meu papai diz que às vezes as coisas mais bonitas precisam de tempo para voar de novo." Os monitores do paciente mostraram uma atividade sutil, mas notável. Juliana e Saulo trocaram um olhar cheio de assombro e amor. Sua filha não só havia salvado Saulo, havia descoberto seu dom para curar almas. "Sabe o que, seu Carlos?" continuou Maia. "Meu papai ficou dormindo muito tempo como o senhor e eu cantava músicas para ele não ter medo. Quer que eu cante uma para o senhor?" Começou a cantarolar a mesma canção de ninar que havia cantado para Saulo. E por um momento o quarto se encheu da mesma mágica que havia mudado tudo meses atrás. "Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar." No corredor, Ivanete observava a cena com lágrimas nos olhos. Saulo se aproximou dela. "Ivanete, obrigado. Sem sua cumplicidade naquela primeira noite, nada disso teria sido possível." "Senhor Brava, perdão, Saulo. Só fiz o que o coração me dizia que era certo e mudou 3 vidas para sempre." 2 horas depois, enquanto caminhavam para o carro, Maia anunciou: "A borboleta já consegue voar um pouquinho. Acho que seu Carlos também vai acordar logo." "Como você sabe, meu amor?" perguntou Juliana. "Porque quando contei que tenho uma família completa agora, ele sorriu só um pouquinho, mas sorriu. As pessoas acordam mais rápido quando sabem que tem amor esperando por elas." Saulo parou no meio do estacionamento do hospital e abraçou suas 2 mulheres. "Sabem o que aprendi? Que estive dormindo por 35 anos, não só por 3 meses. Vivia, mas não estava realmente acordado até vocês me ensinarem o que significava amar e ser amado sem condições." Juliana o beijou suavemente. "E nós aprendemos que milagres existem e às vezes chegam quando menos esperamos." Maia os abraçou. "Eu aprendi que famílias não se fazem só com sangue, se fazem com amor, e que anjos às vezes são meninas normais que só querem ajudar." Enquanto se dirigiam para casa, Saulo refletiu sobre como uma menina de 6 anos lhe havia ensinado a lição mais importante de sua vida, que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas na quantidade de amor que você dá e recebe. E que às vezes, para encontrar a vida que realmente precisa, primeiro tem que acordar do sonho que outros construíram para você.
5 anos depois, o sol da tarde de domingo entrava pela janela da sala enquanto Saulo lia o jornal e Juliana terminava de arrumar os pratos do almoço. Maia, agora com 11 anos, estava no quintal brincando com seus 2 irmãos adotivos, Miguel, de 8 anos, e Carla, de 5, ambos vindos do programa de adoção que a família havia abraçado anos atrás. O programa Anjos da Companhia havia crescido tanto que agora funcionava em 12 hospitais de São Paulo e outras 3 cidades. Maia continuava sendo a coordenadora infantil mais jovem do país e sua história havia inspirado documentários, reportagens e até um livro. Juliana havia se formado em enfermagem com louvor e agora dirigia o Departamento de Humanização Hospitalar no Hospital das Clínicas. Saulo havia transformado a construtora numa empresa focada em habitação popular e projetos sociais. Papai, disse Maia, entrando na sala com uma carta na mão. Chegou isto para você. Saulo pegou o envelope. Era do Hospital Sírio-Libanês. Caro senhor Brava, leu em voz alta para que Juliana escutasse. Temos o prazer de informar que o senhor Carlos Mendes, paciente que esteve em coma por 6 semanas em nosso hospital, despertou completamente na semana passada. Durante seu processo de recuperação, ele mencionou repetidamente uma menina anjo que cantava para ele. Quando mostramos a ele uma foto do programa Anjos da Companhia, identificou imediatamente sua filha Maia. Juliana parou de secar os pratos. Carlos acordou? Não só acordou, continuou Saulo lendo. Como quer conhecer pessoalmente a família Brava Ferreira para agradecer. Ele diz que a voz de Maia foi o que o trouxe de volta. Maia sorriu. Eu sabia que ele ia acordar. Sempre acordo eles. Não sempre, meu amor, disse Juliana, abraçando a filha. Não, mas na maioria das vezes. E quando não acordo, pelo menos eles sabem que alguém se importa com eles. Saulo dobrou a carta e olhou para sua família. Miguel estava ensinando Carla a andar de bicicleta no quintal, enquanto Juliana terminava de organizar a cozinha, cantarolando baixinho. Maia estava no sofá, desenhando mais um dos seus famosos desenhos de famílias felizes. Sabem o que acho? Disse Saulo. Que somos a família mais sortuda do mundo. Por quê? Perguntou Carla, correndo para dentro de casa. Porque encontramos uns aos outros quando mais precisávamos. E porque temos muito amor para dar, acrescentou Miguel. E porque o amor sempre encontra um jeito, completou Maia, sem levantar os olhos do desenho. Juliana se sentou ao lado de Saulo no sofá. O que está desenhando agora, filha? Nossa nova casa. Mas nós já temos casa, disse Carla confusa. Esta é diferente. É maior. Tem um lugar especial para receber as crianças do programa. E tem um jardim bem grande, onde todas as borboletas machucadas podem sarar. Saulo olhou o desenho. Era uma casa enorme, com muitas janelas coloridas, um jardim cheio de flores e dezenas de figuras de palito de todas as idades brincando juntas. É bonita, Maia, mas nossa casa atual não está pequena? Não, papai, eu não quis dizer para construir uma casa nova. Não. Maia finalmente levantou os olhos do desenho e sorriu. Quis dizer que nossa família ainda vai crescer mais. Juliana e Saulo se entreolharam. Quantos irmãos você acha que vamos ter? Perguntou Juliana, rindo. Todos os que precisarem de nós. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Juliana e Saulo se sentaram no quintal, olhando as estrelas. Você acredita no que nossa filha disse hoje? Perguntou Juliana. Sobre crescermos mais, sobre nossa família ainda crescer. Saulo pegou a mão de Juliana. Maia tem um dom especial para ver o que o coração das pessoas precisa. Se ela acha que ainda vamos crescer, provavelmente tem razão. E você estaria pronto para mais crianças, Juliana? Há 6 anos, eu era um homem morto em vida numa cama de hospital. Agora tenho uma esposa que amo, 3 filhos maravilhosos e uma vida cheia de propósito. Se chegarem mais crianças que precisem de amor, nosso coração tem espaço. E se não for criança?
Saulo olhou Juliana confuso. Como assim? Juliana sorriu e colocou a mão dele sobre sua barriga. E se for nosso próprio bebê? Os olhos de Saulo se encheram de lágrimas. Juliana, você está de 6 semanas. Soube hoje de manhã, mas queria ter certeza antes de te contar. Saulo a abraçou e a beijou como se fosse a primeira vez. Maia sabia? Acho que sim. Ela sempre sabe das coisas antes da gente. Da janela do quarto, Maia os observava abraçados no quintal e sorriu. Havia mais uma figurinha para acrescentar ao seu desenho. Voltou para a cama e sussurrou uma oração de agradecimento, como fazia todas as noites há 6 anos. Obrigada por me deixar cuidar do papai. Obrigada por nossa família e obrigada por me ensinar que o amor sempre encontra um jeito. No quarto ao lado, Miguel e Carla dormiam profundamente, seguros no amor de sua nova família. No quarto principal, Juliana e Saulo conversavam baixinho sobre nomes para o bebê e planos para o futuro. E no coração de São Paulo, em vários hospitais da cidade, outras crianças do programa Anjos da Companhia faziam companhia a pacientes solitários, cantando canções de ninar e sussurrando palavras de esperança. Porque Maia havia ensinado a todos que não precisamos ser anjos para trazer luz à escuridão. Às vezes, basta ser humano, ter um coração grande e acreditar que o amor pode acordar qualquer pessoa que esteja dormindo. A história de Saulo, Juliana e Maia havia provado ao mundo que às vezes as famílias não nascem, se escolhem. Que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que, quando uma criança acredita em você, você pode mover montanhas. E assim, a semana que havia começado com uma menina aparecendo num quarto de hospital, dizendo, "Não tenha medo, eu estou aqui", se havia convertido numa vida inteira de amor, propósito e milagres. Fim. Esta linda história nos ensina que nunca é tarde demais para encontrar o amor verdadeiro e formar uma família. Às vezes, as segundas chances chegam quando menos esperamos. E, como vimos, o amor pode superar qualquer obstáculo quando há vontade de mudar e lutar pelo que realmente importa. Saulo transformou completamente sua vida por amor a Maia e a Juliana, provando que a felicidade não está no dinheiro ou no sucesso, mas nos momentos simples compartilhados com as pessoas que amamos. Se esta história te emocionou tanto quanto a nós, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares que também gostam de histórias que tocam o coração. Seu apoio nos ajuda muito a continuar criando conteúdo que inspira e transforma. Se você quer mais histórias como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor e família. E nos conte nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Adoramos saber que temos amigos de todas as partes do Brasil que curtem nossas histórias. Você acredita no poder transformador do amor? Já viveu alguma situação onde uma criança trouxe luz para a sua vida? Conta pra gente aqui embaixo. Um abraço. Nos vemos na próxima.